muito barulho. Vou chamar aqui nosso convidado para falar um pouco do que ele quiser aqui. Não necessariamente das obras, mas o que ele tiver vontade de falar aqui. Então, muito barulho para Escobar Flanelas! Ah, com esse barulho ele não vai vir, não. Muito barulho para Escobar Flanelas! Retomando então, boa noite, família. Porque afinal de contas, a poesia nos torna irmãos, né? Ele disse que eu posso falar qualquer coisa mesmo. Pô, a liberdade é foda, meu, porque quando você tem liberdade, você não sabe o que fazer com ela, já percebeu? Né? A gente vive num mundo tão quadrado, tão confuso, que quando você pode falar qualquer coisa, você não sabe o que falar. Coisa louca. Um minutinho só, tipo igual o livro. Seguinte, pessoal. Antes de Evanescer, o livro que eu, em tese, estou lançando aqui nessa noite, eu acho super bacana, prazer enorme poder falar dele, porque foi uma obra assim que foi muito louco escrever esse lance. Foi a primeira vez que eu escrevi poesia e escrevia textos para jornais, então foi a primeira vez que eu me vi escrevendo um troço mais longo, tá, isso aqui, mas assim, tem toda uma explicação lógica, né? Esse livro foi escrito na época daqueles eventos de 2005, 2006, maio de 2006, quando começou aquela loucura toda que foi os ataques às bases militares e não militares aqui em São Paulo, bancos, enfim. E explicando sucintamente, a ideia de escrever ele foi que uns dias antes do barato lá, eu moro em Itaquera, né, ali na Coab 2, e eu estava indo trampar um sábado de manhã, eu estava dentro de uma van, e dentro da van, eu vi dois caras trocando ideia, né, mano, e aí a conversa dos malucos era a seguinte: e aí, meu, beleza, tá isso, aquilo, e aí, como que tá os corre? Ah, tá beleza, tá tudo firmeza, porque... Não, só curiosidade e tal. E aí, o que você tem feito de bom? Ele falou, aí o camarada pegou e falou, foi a hora que acendeu a centelha, né, foi na hora que o cara perguntou, e aí, como é que tá os corre? O cara pegou e falou, não, tá tudo beleza e tal. A gente tem programado aí um esquema, uma função aí no interior, tal, fazer um corre aí. No caso era fazer um posto, o cara comentou, né? E aí o cara falou, meu, fazer um posto? Mas e aí, você acha que vai rolar uma grana? Ah, não sei, tá? A gente vai pegar um dia tal, isso, aquilo, já tá tudo esquematizado e tal, já tem o carro certo e tal, já temos o piloto de fuga, enfim, aquela conversa toda que vocês já imaginam, né? E aí o cara pegou e falou, o cara que tava contando essa história pegou em seguida e falou, porra, só que tem um problema, mano. O partido, até aí, ninguém aqui, eu acho que sabia, digamos, uns dias antes, o que significava essa história de partido, né? Mas aí foi a conversa do cara o seguinte, o partido me convocou, bicho, e é justamente no dia que a gente tem esse corre lá no interior. Aí o cara falou, porra, e aí, o que você vai fazer? Aí o maluco pegou e falou, meu, eu vou fazer meu corre. Aí o outro falou, meu, não faz isso, bicho. Se o partido convocou, cumpre a pena, porque é o seguinte, meu, senão os caras te sobem. Eu tava ouvindo aquela conversa sentado no banco de trás da van, imagina a cena, né, mano? Eu ouvindo essa conversa, eu tava sempre com o livro aberto, lendo livro revista, ouvindo essa conversa, falei, caraca, o que esses caras estão falando, né, mano? Beleza, aí alguns dias depois começou aqueles eventos todos que a maioria de vocês sabem que aconteceu aqui em São Paulo. Aí eu entendi qual tinha sido a conversa, né, mano? Os caras tinham um esquema pra fazer, mas eles tinham uma convocação também, um salve geral. E aí o cara tava querendo fugir do salve geral, e aí o outro aconselhou ele não fugir do salve geral, porque senão o bicho ia pegar. Baseado nessa história que eu ouvi, eu comecei a imaginar uma cena qualquer, tá? Isso aqui, né? Cabeça de poeta é foda, a gente fica imaginando mil coisas, né? Basta um insight.
E foi baseado nos teores dessa conversa que eu escrevi essa novela chamada Antes de Evanescer. Chamo de novela porque, assim, tecnicamente, né, um livro com menos de 120 páginas, os caras não chamam de romance, chamam de novela, né? Mas é um romancezinho curto, enfim, que eu acho que é bacana e, sei lá, é um prazer enorme falar dele. E, assim, o legal dessa história é que depois que eu escrevi ele, tomei gosto pela coisa e tal, aí já escrevi um outro texto longo que foi contando a história do meu bairro lá de Itaquera, né? Que era um livro que teoricamente teria que estar lançando aqui, porque ele é mais recente, é do ano passado, só que infelizmente eu estou com um problema com a editora, tá? A gente está em uma questão litigiosa e esse livro está travado, não parou, está totalmente travado. Nesse momento eu estou escrevendo a continuação, porque esse livro termina meio que abruptamente, e estou escrevendo a continuação dele, e talvez aí num determinado momento, aí numa determinada hora, a gente vai aparecer com a continuação do enredo aí da história do Léo, que é um menino sequestrado aqui. Beleza? Posso fazer um poema? Pode. Falou que podia tudo, né? Então... Reza a lenda que eu fui morto por um certo Zé, um João, um Mané, um soldado fulano de tal, 40 dias depois do carnaval. Conheci o ódio, a inveja, a vingança, a enganação, mas agora já vem 2000 anos. 2000 anos e ninguém sequer notou alguma diferença. Olho para o espelho e vejo as molduras carcomidas do meu rosto, mas insisto em dizer: ninguém mesmo notou diferença alguma. Resolvi ressuscitar. Passei um velatão nos meus cabelos, fiz a barba com aquele shave que por um acaso ganhei no meu aniversário, vesti meu blusão de couro, meu jeans todo surrado, decorei um novo discurso. Eu acho que quase que tenho a certeza que vou morrer aos 33. Dessa vez, compadre, com 3 tiros de 3/8. Família, brigadão, tamo junto e tocar o barco. É isso daí, valeu, irmão. Rafael, grato pelo convite, tá?